Queria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês em Efésios, no capítulo 5. Efésios, capítulo 5, vamos ler do versículo 5 ao 17. Efésios, antes de Filipenses, e depois de Gálatas. Efésios, capítulo 5, versículo 5 ao 17. Amém? Só fazer um combinado aqui, finge que vocês não estão escutando. João, quando eu for falando aqui os versículos e os capítulos, você vai jogando na tela, tá? Por favor, para a igreja acompanhar no meio da pregação aí, por favor. Os irmãos acharam? Amém? Amém? Mas achou na Bíblia ou achou no telão? Nos dois, né? Nos dois, no celular, na Bíblia. Tá bom, tá valendo. Eu queria falar hoje, eu vou ser sincero com vocês, eu fiquei um pouco na dúvida do que eu ia pregar, porque pregar no domingo é uma responsabilidade muito grande, mas eu fiquei pensando no que falar, e eu sei que às vezes, eu já falei isso, mas às vezes eu sou muito enérgico aqui em cima, né? Eu queria ser mais tranquilo hoje, eu queria ser mais de boa, e aí a gente vai falar algo mais light hoje, tá bom? A gente vai falar sobre pedofilia. Não é tão tranquilo assim. Então vamos falar de algo mais pesado, vamos falar sobre o seu pecado. Pode ser? Eu acho que ele é mais pesado do que a pedofilia, do que a prostituição infantil, e a gente vai chegar lá. Mas eu acho que eu já consegui prender um pouquinho da atenção de vocês, então vamos ler Efésios 5, versículo 5, que diz assim: Sabei, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Versículo 12 de novo, porque aqui na minha linguagem ele é um pouco confusa, mas versículo 12, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha, ou seja, só de se falar do que eles fazem em oculto, já é motivo de vergonha. Seguindo para o 13, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, tolos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E versículo 17 para fechar, por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender com toda qual a vontade do Senhor. Amém? Feche seus olhos rapidinho, ora junto comigo. Senhor, louvamos o Teu nome, engrandecemos o Teu nome, Te exaltamos, Senhor, com louvores, com palmas, com danças, com tudo, com as nossas ofertas e dízimos, mas estamos aqui para ouvir a Tua voz, e humildemente eu peço que o Senhor fale através de mim, como o Senhor tem colocado essa mensagem no meu coração, que seja para abençoar a vida dos meus irmãos, a vida dessa igreja, não para que a gente saia daqui com o ego amaciado, mas que venhamos sair daqui transformados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor dê entendimento tanto para os irmãos quanto para mim, para eu poder falar com eles e para que eles possam me entender, e que o Teu Espírito Santo possa nos fazer conversar na Tua voz, na Tua palavra, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês concordam? Amém. Amém. Então vamos lá. Primeiro, eu gosto sempre de trazer o contexto. Então, o contexto de Efésios, que por mera coincidência, a Andressa também abriu o culto de hoje em Efésios, e o livro de Efésios, a carta de Efésios foi escrita, acreditamos que por Paulo,
fortes evidências que foi ele, mas ele escreveu, alguns estudiosos acreditam que ele não escreveu diretamente para uma igreja, mas ele escreveu para as igrejas. Então é uma carta que não é diretamente para um lugar específico, mas na igreja no contexto geral. Alguns acreditam até que essa carta, quando saiu, ela não tinha o nome da igreja de Éfeso, ela foi indo de igreja em igreja, era uma carta meio que rotativa, né? Ela ia para uma igreja, depois ela passava para outra, para que todas as igrejas da região pudessem ouvir e ler o que Paulo estava dizendo para eles. Então, para quem Paulo está dizendo, o que ele está dizendo aqui, é o que a gente precisa ter como ponto de partida. Paulo está falando da importância da luta contra o pecado. É isso que Paulo se retrata na maior parte do livro de Efésios, e nesse capítulo em específico ele fala muito da importância de se lutar contra o pecado, porque um dia nós estávamos nas trevas, um dia nós éramos a própria escuridão, mas nós fomos alcançados por essa luz, e por causa disso precisamos nos comportar dessa maneira, precisamos ser vistos desta maneira, como filhos da luz. E essa carta que Paulo escreve aos Efésios, e principalmente nesse capítulo que nós lemos aqui, é um convite. Se trata de um convite ao despertar de um povo. Essa carta, esses versículos que nós lemos, o que vem um pouco antes e o que vem um pouco depois, é referente a um convite que é feito ao despertar de um povo. E que povo é esse? É um povo que vive, mas está morto. É um povo que acha que está bem, mas na verdade não está nada bem. É um povo que acha que está caminhando um caminho de vitórias e triunfos, mas na verdade está se perdendo nos seus próprios caminhos. São para essas pessoas que Paulo escreve, mas como eu falei, ele não mandou para um grupo específico, ele mandou para as igrejas. Então ele não está falando de um grupo A de determinada igreja, ele não está falando do Joãozinho que pecou, ele está trazendo essa mensagem para toda a igreja, para todas as igrejas. Então nós precisamos atentar para isso. Nós não podemos nos dar o privilégio de achar que essa mensagem não é para nós, até porque as pessoas que ele traz aqui são pessoas que estão entregues na zona de conforto espiritual, mas que precisam abrir os olhos a saber quem são essas pessoas. Esse perfil de pessoas aqui, ele orienta para que se abram os olhos, para que você não se encaixe jamais nesse perfil que ele apresenta, que ele coloca no versículo 5, os incontinentes, os impuros, avarento e idólatra. Esses são os perfis que Paulo apresenta aqui, que o cristão, o seguidor de Cristo, ele não pode se encontrar em nenhum desses perfis. Repete comigo: incontinente, impuro, avarento e idólatra. Todos esses vocês conhecem, mas tem um que a gente tem um nome um pouco diferente, incontinente, e eu queria trazer um pouco a atenção para esse, porque o incontinente são aquelas pessoas que não conseguem se controlar. Da mesma palavra de incontinência urinária, a pessoa que não tem controle sobre si. O incontinente aqui, em algumas versões, não sei, na Bíblia de vocês vai estar escrito como imoral, mas ele traz esse sentido de que a pessoa não consegue se controlar, ela não tem domínio sobre os seus próprios desejos. É esse perfil aqui que Paulo coloca logo como primeiro, e a gente não pode se encontrar nesse perfil jamais, em nenhum deles. Mas eu trago um pouco a atenção para esse, porque às vezes nós não reconhecemos que esse é um perfil que destrói a nossa vida com Deus. Nós nos deixamos levar pelos nossos desejos, nós nos deixamos levar sem controle, sem domínio pelo que nós pensamos, falamos, vivemos ou fazemos, e nós achamos que está tudo bem. Lembrando, essa é uma mensagem não para os ímpios, essa é uma mensagem para os cristãos. Paulo está escrevendo para a igreja, Paulo está escrevendo para nós, Paulo escreveu essa mensagem para mim, Paulo escreveu essa mensagem para você. Então eu não estou aqui para acusar ninguém, claro que não, porque antes dessa mensagem chegar a vocês, através de mim, ela bateu em mim primeiro, e eu senti essa dor, e eu não posso sentir uma dor sozinho, eu tenho que compartilhar uma dor com vocês, para eu não chorar sozinho, mas no final todo mundo sorri junto, alegres, juntos. Então, nós precisamos ter humildade de reconhecer a nossa posição
que nós estamos suscetíveis ao pecado e a uma vida descontrolada. Geralmente, quem vive essa vida descontrolada não reconhece que não tem o controle da própria vida. Geralmente, quem leva esse perfil não reconhece jamais que está fazendo as coisas pelo seu bel prazer e não seguindo as ordens e o direcionamento que Deus tem para a sua vida. Mas, na verdade, a nossa vida, a vida do cristão, é uma vida de luta, é ou não é? Quem aqui é um lutador da vida? Ninguém luta para sobreviver aqui, está todo mundo tendo vida fácil. A vida do cristão é uma vida muito difícil. É muito difícil, é cansativo, não é? É cansativo ou não é? Nós nos cansamos, porque às vezes temos que abrir mão, às vezes não, sempre temos que abrir mão de algumas coisas, fora o nosso trabalho, a nossa família, os nossos sonhos, profissões, estudos, tudo, mas a vida do cristão é uma vida de luta, em todos os lugares que você for, em toda a posição que você assumir, a vida do cristão é uma vida de luta, não se engane contra isso. Nós vivemos essa vida de luta constante contra o pecado e a natureza humana corrompida. Nós não podemos aceitar aquilo que fere e desagrada ao Senhor na nossa vida. Hoje a gente estava conversando de manhã cedo ali na consagração rapidinho. Hoje existem coisas que no passado eram vistas de forma tão erradas, mas hoje não tem peso nenhum. Palavras torpes, por exemplo, hoje cada um fala o que quer e vida que segue. Não tem o peso que tinha antigamente das palavras torpes, seja dentro ou fora da igreja. Nós estamos legalizando muitas coisas nas nossas vidas, quando na verdade precisamos viver uma contínua batalha e luta contra o pecado. Não é a sociedade que vai dizer o que é pecado ou não. Não é a sociedade que vai mostrar para nós o que agora é válido e o que não é, o que deixou de ser válido. Não é a sociedade que vai dizer para nós o que tem que tirar ou colocar na Bíblia, mas é o próprio Senhor que inspirou os seus escritores, que vai mostrar para nós e nos revelar através da sua palavra aquilo que é pecado, porque pecado é aquilo que nos afasta do Senhor, pecado é aquilo que desagrada ao Senhor na nossa vida. Se nós somos cristãos, nós não podemos assumir esse erro do comodismo e da zona de conforto, não podemos jamais. Entendendo isso, nós entendemos isso, na verdade, nós entendemos, mas a gente não costuma ter força suficiente para lutar contra esse pecado, essa batalha. A gente sabe, eu não estou falando nada novo, vocês estão falando, disso eu sei, e a gente não tem força para lutar contra isso que a gente reconhece que nós precisamos lutar. Mas por que será que nós não temos essa força necessária, se nós sabemos que a nossa vida é uma vida de lutas, de batalha? Acontece que, às vezes, nós estamos nos cansando muito e perdendo a força da nossa vida com batalhas que Cristo já revelou para nós, que se nós estivermos com Ele, nós venceremos. A gente perde muito o foco da nossa vida, a gente perde a nossa energia, a gente perde a força da batalha diária, lutando contra coisas que Jesus Cristo já falou. Você vai vencer em meu nome, se você estiver comigo, você vai vencer. Mas nós dedicamos toda a nossa atenção, toda a nossa força no trabalho, nós dedicamos toda a nossa força, toda a nossa energia naquela situação em que a palavra já garantiu que a bênção vai te alcançar. E aí, na hora da gente lutar contra aquilo que realmente importa, nós estamos cansados. Até quando nós vamos perder tempo vivendo dessa forma, focando naquilo que nos afasta de Deus, de certa forma? Até porque, se nós lutarmos contra o pecado, se nós lutarmos pela nossa vitória de nos aproximarmos de Cristo, e nós estivermos nele, nós sabemos que nós somos mais do que vencedores. Aquelas outras batalhas da sua família, do seu trabalho, dos seus estudos, eles virão por consequência da promessa que o Senhor fez. É muito simples entender. Se eu estou perto de Deus, as vitórias vêm. Mas se eu vou tentar lutar sozinho as minhas vitórias, eu perco a minha energia de buscar o Senhor. Eu estou falando alguma bizarrice? Eu estou falando algo fora do comum, ou é o que a gente vive? Porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa se esforçar nos nossos estudos, a gente precisa dedicar a nossa vida às outras coisas, porque ninguém vai fazer as compras do mês para mim, ninguém vai pagar as minhas contas, ninguém vai viver a minha vida no meu lugar.
Eu preciso me dedicar a isso, e não estou dizendo aqui que você tem que se deixar isso de lado, esquece isso, não, nós temos que lutar, mas nós precisamos voltar o foco da nossa vida para a luta, para a batalha que realmente importa na vida de um cristão, acima de todas as coisas, a batalha contra o pecado. Não podemos virar o nosso rosto para essa realidade, a gente não pode negar essa realidade, que a nossa principal batalha não é contra a profissão ou contra o mercado de trabalho, a nossa maior batalha não é o Enem, a nossa maior batalha é uma vida diária contra o pecado que a todo instante tenta nos derrubar. Essa é a nossa vida, esse é o despertar que Paulo está trazendo aqui em Efésios capítulo 5, desperta você que está dormindo, porque existe uma batalha que você está deixando de lado, e é isso que está te fazendo perder o foco em tudo. Desperta, hoje é um dia, um chamado para despertar para a nossa batalha verdadeira, uma luta contra o pecado, amém? Vocês estão calados? Vocês querem uma palavra de vitória? Eu vou liberar uma palavra de vitória para vocês agora, levanta a mão. Vocês vão vencer o pecado. Eu não sei se vocês estavam esperando uma outra vitória, uma outra bênção, mas deixa eu te falar, foi liberada uma promessa para a gente de uma eternidade com Cristo, num lugar onde não vai ter choro, não vai ter nada disso, não vai ter sofrimento, tristeza, o sol vai refletir a própria face do Senhor, vai ser um lugar de extrema unção, um lugar maravilhoso, não vai ter fome, não vai ter trabalho que canse a gente, não vai ter nada disso, vai ser maravilhoso, mas para isso precisamos vencer a nossa vida contra o pecado. Existe uma etapa antes de alcançar a verdadeira promessa de vitória para a nossa vida. Nós gostamos de falar e de ouvir as bênçãos materiais, mas hoje eu queria compartilhar com vocês de forma bem rápida a maior bênção de todas, que é a eternidade com Cristo. E eu queria falar com vocês o título dessa mensagem hoje: Vencendo o pecado com... Vencendo o pecado com sabedoria. E aí, primeiro passo para a gente vencer o pecado é que a gente precisa primeiro reconhecer que nós somos pecadores. É saber que você tem um pecado na sua vida. É simples. É tão banal falar isso, porque você sabe, mas quantas vezes nós nos excluímos da vida do pecado porque achamos que não temos? A gente passa um dia sem se arrepender, sem orar ao Senhor pedindo um perdão, sem analisar a nossa vida. Às vezes nós olhamos para os outros como se eles fossem, o mundo é pecador, mas eu sou santo porque estou na igreja. Mas o primeiro passo para a gente realmente vencer o pecado é a gente saber que nós somos pecadores, tal qual qualquer outra pessoa porta fora da igreja. Nós somos pecadores. E vou ser sincero agora que Deus me falou, porque não estava escrito aqui, talvez a gente seja até mais pecador do que as pessoas que estão lá fora. Sabe por quê? Porque nós sabemos mais da vontade do Senhor, nós sabemos mais da palavra do Senhor. A quem mais é dado, mais será cobrado. Nós sabemos o que Ele quer, o que Ele gosta, o que Ele não gosta, o que afasta Ele, mesmo assim nós acabamos fazendo. As pessoas lá fora não têm esse conhecimento tão grande quanto nós, quanto a gente. Então, primeiro, reconheça, eu sou pecador. Em 1 João, aí, João, coloca aí, 1 João, capítulo 1, versículo 8 até o versículo 10. A mensagem que o apóstolo João compartilha com a gente, dizendo que aquele que acha que não tem pecado, 1 João, capítulo 1, pode colocar aqui na tela, 1 João, capítulo 1, versículo 8. E quem tiver com a Bíblia pode abrir, tá, gente? Pode folhear a sua Bíblia aí, seu aplicativo, 1 João, isso, 8 até o 10. João diz assim para a gente: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E o 10 é o que quebra a gente de vez, que diz: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. João está dizendo aqui para a gente que se a gente falar, se a gente achar que não temos pecado, a gente está dizendo que Deus é mentiroso e a gente tira a palavra dele de nós.
Alguém aqui vai arriscar dizer que não é um pecador? Alguém aqui vai arriscar dizer que não tem pecado depois do que João falou para a gente ali? Eu acho difícil, eu acho complicado. Então, como eu disse, reconhecer que somos pecadores. Não, mesmo que você não lembre, faça a sua oração, Espírito Santo. Fala comigo, me mostra onde eu errei, me mostra onde eu tropecei. É necessário descobrir onde você falhou com Cristo para que você não cometa o erro novamente. É necessário a gente levantar e prosseguir. A gente não pode viver na zona de conforto de, eu não sei, então eu estou aqui, não sou culpado desse pecado porque eu não conhecia, eu não sabia. Não, nós precisamos ter a responsabilidade de assumir os nossos erros. E é algo que Deus tem falado muito no meu coração, para a minha vida e na vida de todas as pessoas do mundo hoje. Responsabilidade. Cada vez mais as pessoas fogem de responsabilidade. E não de uma responsabilidade de um cargo, de uma profissão, mas de responsabilidade das suas próprias escolhas. Por que o mundo que a gente vive hoje é tão complexo, confuso, as pessoas guerreando? Porque as pessoas não querem ser responsáveis por aquilo que elas falam ou fazem. Ela fala o que ela quiser, outra pessoa que se vire e vida que segue. Mas tudo que nós fazemos ou falamos gera uma consequência e nós somos responsáveis por essa consequência. O pecado não é diferente, nós somos responsáveis pelo pecado que cometemos. Mas é a natureza humana, é algo automático dentro de mim. Assuma a responsabilidade do seu pecado. Não foi o Leandro que pecou por mim. Para de transferir a culpa do pecado para Adão, porque você também pecou, né? A gente fala, se eu estivesse no lugar de Adão, você peca todo dia. Desculpa te informar isso. Você pecou mais do que Adão, tá? Você pecou muito mais. Adão teve quase 1000 anos. A gente tem no máximo 90, 100 anos e a gente está pecando todo dia, toda hora. Deixa eu seguir então. Responsabilidade, gente. Assuma a responsabilidade da sua vida espiritual. Assuma a responsabilidade dos seus erros. Assuma a responsabilidade da sua família. Assuma a responsabilidade. Para de jogar para o outro. A culpa é da sociedade. A culpa é dos meus pais. A culpa é do meu filho. A culpa é do meu marido. A culpa é da minha esposa. Não, a culpa é sua. Não, porque eu pequei, porque a minha esposa me estressou. Não, você que se estressou, filho. Você que se estressou, você pecou porque você não soube lidar, você não se controlou. Olha aqui o incontinente. O incontinente. Não, foi meu filho que me tirou do eixo. Não, foi você que não soube suportar. A culpa não é dos outros pelo seu pecado, é você que pecou. Assuma a responsabilidade, vamos assumir essa responsabilidade. E aí, voltando para o nosso texto aqui em Efésios capítulo 5, Paulo traz para a gente uma maneira de se vencer o pecado. Ele apresentou os perfis que nós precisamos rejeitar, que nós precisamos estar distantes, e depois ele traz um caminho de vitória sobre o pecado. Paulo não só joga esse perfil, Paulo ele nos mostra o caminho para vencer o pecado. E o caminho que ele mostra aqui, nós vamos encontrar uma maneira de vencer o pecado através da oração e tudo mais, em outros momentos, mas aqui Paulo traz um aspecto muito interessante, que às vezes a gente não leva tanto em consideração, quando se trata de uma vida de luta contra o pecado, que é a sabedoria. Paulo vai mostrar para a gente aqui como usar a sabedoria para poder te fazer vencer o pecado. Você quer vencer o pecado na sua vida? Eu quero vencer. Eu já tive muitos pecados, eu peco de vez em quando, tá? Só de vez em quando. Eu estou de jejum hoje, não estou pecando não. Hoje eu estou santo. Todos nós temos pecados e nós precisamos vencê-los. E aí ele começa aqui no versículo 15. E aí, João, eu vou ler o 15, depois o 16 e o 17, a igreja vai ler comigo, tanto no telão quanto na Bíblia de vocês. Abre aí. Se fechou a Bíblia, peça perdão a Deus, não a mim. Efésios capítulo 5, versículo 15, que diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, tolos, e sim como sábios. Então, Paulo já apresenta aqui a sabedoria.
o conflito entre o tolo, nécio, tolo, vamos usar uma palavra mais fácil da gente falar, entender, tolos, e sábio, a sabedoria. Aqui, no primeiro versículo, nesse versículo 15, onde Paulo está demonstrando esse caminho, ele já mostra a sabedoria como um ponto de análise para a nossa vida. Observe a sua vida com prudência. Diz na minha Bíblia, vede prudentemente. Repita, vede prudentemente como andais. Ou seja, o primeiro passo para a gente vencer o pecado, depois, o segundo passo, o primeiro passo de Paulo aqui, explícito no texto, é analisar a nossa vida, é ser prudente quando nós observamos a nossa vida, a nossa caminhada. O que é ser prudente? É olhar com honestidade, sinceridade e verdade o seu interior. Não é com o que você acha, não é com a sua visão deturpada, mas é olhar com honestidade, com hombridade de falar, isso aqui está errado, isso aqui está me fazendo errar. Vamos confirmar na Bíblia? Mateus capítulo 5. Vai lá, João, Mateus capítulo 5, versículo 29 e 30. Vocês conhecem esse texto, com certeza, mas é um texto que reforça o ser prudente para vencer o pecado. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, vou voltar. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Versículo 30, e se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Isso aqui é Jesus falando, tá bom, gente? Não é apóstolo, evangelista, é próprio Jesus falando, radical. Se o teu olho te faz pecar, arranca fora. Se a tua mão te faz pecar, arranca fora. Isso aqui, é claro, todos nós sabemos, Jesus está usando de uma metáfora para mostrar para a gente que nós precisamos lançar fora aquelas coisas que nos fazem pecar. Não é para a gente cortar literalmente a mão, a menos que a tua mão esteja te fazendo pecar, os teus olhos estejam te fazendo pecar, mas Jesus está trazendo essa metáfora para a gente compreender que nós precisamos jogar fora. Só que é preciso sabedoria ao analisar a nossa vida, é preciso sabedoria para a gente olhar para nós mesmos e identificarmos com prudência aquilo que nos faz pecar. Porque deixa eu ser um pouco mais sincero com vocês, muitas coisas nos fazem pecar todos os dias, e que se essas coisas não estivessem conosco, nós não estaríamos caindo naquela tentação, mas em nenhum momento nós abrimos mão daquilo. A gente lê essa palavra e fala, não, mas Jesus não está falando literalmente para cortar a mão, Ele está dizendo para a gente afastar da nossa vida aquilo que nos faz pecar. E aquilo que te faz pecar, você afastou da sua vida? Ou você também ignorou esse versículo? O teu celular te faz pecar, o seu computador te faz pecar, os filmes que você assiste te faz pecar, os seus amigos te fazem pecar, o ambiente que você frequenta te faz pecar. Você cortou isso? Ou você deu um jeitinho brasileiro de mantê-los na sua vida e jogar a responsabilidade para outra coisa? Teu celular te faz pecar, mas a culpa é da tua esposa, que não está chegando junto. Se é que vocês entendem. A culpa é de todo mundo, menos de você que está dando vazão para isso. A palavra de Jesus é muito clara, corte se te faz pecar. Se a tua mão te faz pecar, corta. É melhor você chegar no céu em pedaços, do que você inteirinho para o inferno. É isso. É isso que Jesus está dizendo. É melhor ir só um pedacinho teu para o céu, mas ir para o céu, do que você todo completinho para o inferno. E aí você vai sentir mais dor, porque aí vai queimar teu corpo inteiro. Até quando a gente vai viver dessa forma, gente? Cadê a prudência, a sabedoria, para a gente olhar com sinceridade para a nossa vida? Quantas coisas nos fazem pecar? Aquela bênção que você recebeu, ela te faz pecar. Cadê os jovens, os adolescentes aí, ó? Pega essa mensagem. Se te faz pecar,
lança fora. As amizades, os companheiros, o namoro, o celular, o jogo, o computador, se te faz pecar, lança fora. Não tenha medo. Não tenha medo, não. Não tenha medo. Lança fora. Versículo 16 de Efésios diz assim, seguindo o que Paulo diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. Então Paulo traz aqui o aspecto da gente olhar, ter a sabedoria para olhar para a nossa vida com prudência e reconhecer o que precisamos fazer, mas ele também trata a sabedoria como uma forma da gente remir o nosso tempo. O que é remir o tempo? Aproveitar o tempo. Nós precisamos de sabedoria para aproveitar o tempo que nós temos, porque às vezes nós somos desorganizados, nós não nos importamos com o tempo que vai sobrar, nós não nos importamos em separar a nossa vida para Deus, nós vivemos os nossos problemas, vivemos as nossas lutas e depois o tempo passou. Só que o que a própria palavra diz é que os tempos são maus. Vai chegar o tempo mau em que você precisa estar pronto, e o que você está fazendo com o tempo bom que ainda te resta? Você está desperdiçando ou você está sendo sábio em usar esse tempo para se preparar? Em Efésios capítulo 6, na página seguinte de algumas Bíblias, Efésios capítulo 6, versículo 13, Paulo começa a falar sobre a armadura de Deus. Eu amo esse versículo, eu amo essa passagem, porque às vezes a gente pensa na armadura como algo em que a gente vai vestir e vai sair dando soco no diabo e matando o demônio por aí, quando na verdade o que está escrito no versículo 13 do capítulo 6, quando se trata da armadura de Cristo, é: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. É para sair atacando no dia mau? É para resistir. É necessário que no tempo em que nós temos, antes que chegue o tempo mau, nós estejamos revestidos da armadura e do poder de Deus, para quando chegar o momento de aflição, o momento de tentação que vai nos tirar do eixo para nos fazer pecar, a gente resista até o final. A gente, às vezes, é muito corajoso em querer enfrentar o pecado de peito aberto. Eu vou vencer esse pecado na marra. Pode colocar aquilo na minha frente que eu vou vencer. Eu não vou piscar o olho. Eu vou em frente. Eu vou vencer. Mas a palavra diz: resista. Foge se for possível. Corre. A gente quer vencer o pecado como se a gente estivesse lutando contra alguém, derrubando ele no chão, e agora ele nunca mais volta, mas é resistindo. Toda a armadura de Deus que é falada aqui, são instrumentos de proteção, é capacete, é couraça, é cinto, é sandália, é escudo, e a única coisa que você tem para atacar é a palavra de Deus. Como é que Jesus resistiu à tentação no deserto? Foi falando: sai diabo, tá, no reteté? Não. O diabo vinha, falava uma e ele devolvia a outra na palavra. O diabo vinha de outra graça, ele devolvia de outro lado. Até que o diabo não aguentou. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, em Tiago 4:7, que eu marquei porque senão eu não ia gravar, diz: resistir ao diabo, mata o diabo para ele fugir. Ataca o diabo, não, resista ao diabo. O dia difícil chega todos os dias para a gente. Sempre que nós acordamos é um dia difícil, mas se você não estiver pronto, revestido do poder de Deus, usando com aproveitamento as oportunidades que você tem de se permanecer firme na presença do Senhor, o dia mau vai te levar. Mas se você utiliza esse tempo, se você aproveita todas as oportunidades que se levantam para você, no dia mau, quando ele chegar, você vai resistir à tentação. O pecado não vai ter jeito contra você.
Ele vai se levantar uma vez e você vai resistir, vai vir outra pancada, uma outra tentação e você vai resistir, vai vir outra vez o pecado tentando contra a sua vida, mas você vai resistir e o inimigo vai bater em retirada, porque você vai estar fortalecido pelo poder de Deus. Aproveita, usa a sabedoria de Deus, gente. Administra o tempo, administra as oportunidades, porque está cada vez mais difícil. Eu vou juntar um aspecto no outro, então, da sabedoria para se tirar as coisas da sua vida que te fazem pecar, cortar esses laços com o pecado, e com a oportunidade, o tempo que você precisa ter. O pessoal às vezes me segue lá no Instagram, nas redes sociais, e vê que eu sou meio distante disso, não mexo muito, mas eu percebi, há um tempo atrás, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para fazer nada, minha vida está muito corrida, é faculdade, é trabalho, é igreja, é faculdade, trabalho, é igreja, é casamento, eu não tenho tempo para nada, mas eu vou dar uma olhada no quanto eu gasto no Instagram, só para olhar, para não ter desculpa, e eu descobri que eu tinha em média 4 horas por dia no Instagram, só no Rios, jogando um videozinho para cima. Valente sabe, era vídeo atrás de vídeo que eu mandava para ele. 4 horas, em média, tinha dia que era mais, 6 horas. Tudo picotadinho, né? É 1 hora aqui, 30 minutos ali, 5 minutos aqui, depois mais ali, mais aqui. Mas, para Deus eu não tinha tempo. Cortei. Excluí meu Instagram. Perdi foto, perdi amigo, perdi tudo. Mas Mateus, você podia fazer outra coisa, podia botar o bloqueio de duração, quando dá tanto tempo de uso, o aplicativo bloqueia, você pode fazer outras coisas, é só se controlar, mas eu tive que olhar para mim com sinceridade, com honestidade, e perceber que eu não conseguia, eu botava lá, eu vou olhar no dia, no máximo 20 minutinhos, quando travava o aplicativo, eu entrava na configuração e tirava. Ué, o que isso está me impedindo? Talvez isso aconteça na sua vida, seja na rede social, seja no trabalho, seja no que for. Aproveite o tempo, aproveite enquanto ainda há tempo, porque a cada dia que passa o tempo vai se esvaindo, os dias parecem mais rápidos e na verdade estão, e a gente não tem tempo. As responsabilidades da nossa vida pessoal aumentam, é família, casamento, é trabalho, ao mesmo tempo que você está trabalhando, você está estudando, enquanto você está trabalhando, estudando e cuidando da família, você também está cuidando do seu projeto, que não tem nada a ver com as outras coisas, com o seu lazer, com tudo, e o tempo vai diminuindo e nós precisamos tratar o nosso tempo com sabedoria, aproveitando todas as oportunidades que nós temos. Este é o segundo passo de Paulo, para vencer o pecado com sabedoria, aproveitar o seu tempo com Deus. Versículo 17, Paulo segue dizendo: por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Terceiro ponto de Paulo, para se vencer o pecado através da sabedoria: conheça a vontade do Senhor. Conhecer a vontade do Senhor vai nos fazer caminhar pelo lado certo. Nós não vamos perder tempo, nem nos arriscar por vias ou caminhos que não nos levam ao objetivo que Ele tem para a gente. Lógica simples. Se eu sei o que Deus quer, eu vou fazer o que Deus quer e não vou perder tempo me arriscando em outras áreas. Se Deus quer me usar aqui, se Deus quer me levar para cá, para um lado, por que eu vou para o outro lado? E eu queria que vocês abrissem 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 e 4, porque é nesse versículo em que nós temos a revelação da vontade de Deus para a nossa vida. E é desse ponto, é dessa descoberta, que na verdade nós já sabemos, mas é dessa descoberta que vai dar o combustível para que a gente possa viver essa caminhada de batalha e de vitória contra o pecado. Diz assim, 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 e 4, porque esta é a vontade de Deus,
a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, e que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. O versículo 3 deixa mais do que claro que a vontade do Senhor é a santificação dos seus. Essa é a vontade de Deus, essa é a vontade clara de Deus para a nossa vida. Por que perder tempo então buscando outras coisas, se arriscando em outras áreas, se nós sabemos que a vontade de Deus é que venhamos viver uma vida em santificação? E se essa é a vontade dele, ele prepara as ferramentas e o caminho para que a gente viva uma vida de santificação, se nós estivermos perto dele. A vontade de Deus que está explícita para a gente, a vontade do Senhor que está explícito para a gente, não é o carro ou o emprego dos sonhos, não é a família de margarina, Ele se importa com tudo isso, mas a vontade principal do Senhor é a santificação dos seus, é a santificação da sua igreja. Você pode conquistar o mundo inteiro, mas se você perder a sua alma, não valeu de nada para a sua vida. A vontade de Deus para a nossa vida é a santificação. E diante dessa verdade, diante dessa descoberta, dessa explanação da vontade de Deus, eu só posso olhar para os outros aspectos que Paulo trouxe para a gente e aproveitar as oportunidades que eu tenho. Aproveitar cada dia que eu acordo e que eu não morri. Porque a gente trata o acordar como algo tão natural. Mas me diz o que tem de natural acordar, sendo que a todo instante, durante o dia e a noite, parece que a terra conspira para a pessoa morrer. Você sai de casa, você vai atravessar o sinal vermelho em cima da faixa de pedestre e vem um carro para te passar por cima. Você vai relaxar na sua casa, se levanta um sol de quase 60 graus. O mundo já não é mais tão agradável quanto era. O mundo já não é tão fácil de viver como era. A todo instante a gente tem que realmente agradecer e ser muito grato porque nós acordamos, porque nem a comida, Dani, que a gente come é saudável e natural. Ah não, vou comer uma fruta que é o mais natural possível, cheio de agrotóxico. Tu não sabe o que vai fazer. O remédio que você toma, você nem sabe o que tem ali dentro, não é? Você não sabe. É um remédio que você usa para curar uma coisa que causa outra coisa. É o açúcar que você para de comer o açúcar e vai tomar um adoçante que vai te dar um outro problema. Ah não, mas vai ter um outro negócio, a Coca-Cola Zero, não faz mal, vai te dar problema. Quem é da Coca-Cola Zero aqui? Olha lá, hein? Depois fala com a Dani ali. A Dani pegou a cara de todo mundo. O mundo não é um lugar fácil de viver. Hoje não é fácil de viver. É mais fácil morrer porque você entra numa padaria, por exemplo, você não fez nada a ninguém, mas um louco que possui uma arma entrou com vontade de matar e matou todo mundo lá dentro. Essa é a realidade que a gente vive hoje. Você coloca o seu filho na escola, num lugar que devia ser o mais seguro possível, você não sabe quem vai entrar naquela escola. O próprio aluno leva uma arma para a escola. Esse é o mundo que a gente vive, não é fácil acordar. Todo dia que a gente acorda, deixa eu falar, é uma vitória. Só de você acordar vivo, é uma vitória. Eu cheguei até aqui doente, mas você está vivo. E a palavra diz que o viver é Cristo. Se você está vivo é porque existe um propósito na sua vida. Deus permitiu e te trouxe até aqui com vida. Mas não deixe o pecado manchar a oportunidade que Deus te deu. Lembre-se, Ele quer de você santificação, é o maior desejo dEle para a sua vida. Aproveite as oportunidades para se santificar, aproveite as oportunidades para se achegar mais perto dEle. Deixe que as outras batalhas, Ele luta por você. O povo de Israel era assim, quanto mais perto de Deus eles estavam, menos eles se esforçavam tanto nas batalhas, porque Deus ia na frente guerreando. Quando eu olho para Deus e vejo que a vontade dEle para a nossa vida é santificação, eu preciso olhar diretamente para a minha vida e ver o que eu preciso tirar que não agrada ao Senhor. Talvez isso que te faça pecar não seja em si o pecado.
mas ele te leva a pecar. E se não há domínio contra isso, não seja o incontinente, não seja essa pessoa que não sabe se dominar. Não faça como eu fiz, achando que o bloqueio de um aplicativo ia te atrapalhar. Nós estamos aqui falando sim do tempo que você perde na rede social ou em qualquer outra coisa. Eu estou falando aqui sim da pornografia que se assiste na internet, no computador, na televisão, no telefone. É disso tudo que eu te faço pensar nesse momento. As companhias que te levam a lugares que te fazem pecar, a bebedices, ao uso de drogas. Às vezes parece algo muito distante da nossa realidade, mas não é. Não é distante da realidade de um casal, de marido e mulher, não é distante de um relacionamento entre pai e filho, entre amigos de escola ou de curso, ou da vizinhança. É uma realidade presente na vida de todos. É necessário abrir mão, é necessário reconhecer que você é fraco. Só assim o Senhor vai te fazer forte. Eu não sei se vocês estão assustados, desanimados ou pensativos. Bom, gostei. Gente, não brinca de ser forte, não. Coloca a sua força no Senhor. Deixa que Ele luta por você, se entrega para Ele. Não brinca com o pecado de que você vai ganhar, eu vou ficar aqui. Não, se você vai para um ambiente que te faz pecar, não caia nessa armadilha que você colocou. Não caia, não caia. Os noivos, namorados, adolescentes que estão nessa fase de desenvolvimento, os lugares onde você fica sozinho, por favor, não frequente esse lugar, te leva a pecar. As companhias, o menininho bonitinho, a menininha bonitinha, eles te levam ao pecado sim. Não importa o que vão falar na internet, não importa a desculpa que contem para você, porque Paulo diz aqui no versículo 6, não vos engane com as palavras vãs, a desculpinha que colocam no seu ouvido de que isso não tem nada a ver, tem a ver sim, você foi separado por Deus, não deixe o pecado te manchar. Infelizmente, os pais, os mais velhos vão concordar comigo, os mais jovens e adolescentes vão ficar meio assim, porque eu sei que eu ficava assim, mas eu preciso falar, porque eu passei pela fase de vocês, e eu agora estou do outro lado da moeda, e eu preciso falar, que existem manchas na vida de vocês, jovens e adolescentes, que uma vez que elas maculam a sua vida, elas não conseguem mais ser removidas. Existem consequências que podem ser superadas com uma conversa entre o pai e a mãe, mas existem consequências para a vida de vocês que jamais vão mudar e vocês vão ter que conviver com isso para o resto da vida. Vai chegar a pessoa certa para você e você vai enfrentar uma consequência do passado. Vai chegar o jovem certo, a jovem certa, mas você vai estar focado com os problemas do passado, porque você não se guardou no momento que tinha que se guardar. Não brinca com o pecado, é bom, é gostoso, é rápido, é prazeroso, não importa, é mais válido passar uma eternidade com Cristo, do que 1 minuto de prazer nessa terra. E eu sei que a gente usa a lógica contrária, é melhor 1 minuto na presença do Senhor, do que uma eternidade nessa terra, mas vou te falar uma verdade que às vezes a gente não para pensar, os prazeres daqui não duram mais do que um pouquinho. A promoção do seu trabalho hoje, amanhã já não vale de nada. O êxtase já passou. A partir do momento em que você é promovido, você passa a se preocupar com quem está de olho em você, quem está de olho na sua vaga, as suas responsabilidades, você não pode falhar, você vai ser demitido, a sua família depende de você, e é aquele prazer que você estava sentindo antes. Da pornografia e masturbação, então não preciso nem falar, né? Me perdoe os pais que tiverem com filhos, eu acho que as crianças estão lá em cima. Quem está aqui já conhece essa verdade, não estou escandalizando ninguém. Vai perder a sua salvação, a sua eternidade, a sua pureza, vai perder a sua vida de santidade, santificação, por causa de alguns minutos, alguns dias, alguns momentos de prazer, ou a gente vai despertar
nós que estamos dormindo, para uma vida de caminhada com Cristo. O que Ele quer de nós é santificação. E Cristo se entregou por nós como um sacrifício eterno para a remissão dos nossos pecados. Isso é extraordinário. E aí a gente vai fechar. Aí agora é maravilha. Porque a confirmação de que o que Ele quer de nós é a santificação, é porque Ele foi capaz de se entregar por nós. Ele morreu por nós para que a gente tivesse a oportunidade de, ao errar, ao falhar, ao cair, nos arrependermos. Não à toa, apóstolo João, em João 3,16, diz, porque Deus... Não. É o versículo chave da Bíblia, gente. Pelo amor de Deus, falar com desânimo, esse versículo não. João 3,16, porque Deus... amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele quer que você tenha vida eterna. É por isso que Ele pede santificação, não é porque Ele quer te fazer sofrer, mas é porque Ele quer te fazer viver em plenitude com Ele. Só que o único meio de você alcançar essa vida eterna que Ele já pavimentou todo o caminho, é através de uma vida de santificação, de negação constante ao pecado. Jesus Cristo se fez o próprio sacrifício vivo e eterno para a sua vida. Não desperdice isso. O sacrifício de Jesus na cruz abriu um caminho que só pode ser percorrido através da santificação, da renúncia e do arrependimento. Às vezes a gente pensa que o arrependimento, o pecado, a renúncia são para coisas grandiosas, e são mesmo, mas as pequenas coisas também te tiram do céu. Nós passamos muito tempo apontando o caminho errado das outras pessoas, querendo justificar, querendo até de alguma maneira ajudá-las, apontando os caminhos errados que elas estão percorrendo, mas deixa eu te falar uma coisinha rápida também. Existe apenas um caminho que te leva para Deus, mas existem vários caminhos que te levam para o inferno. Em qual caminho você está? Não é porque você está no mesmo caminho, não é porque você não está no mesmo caminho que outra pessoa que significa que você está certo. Existem muitos caminhos que te levam para o inferno. Joãozinho está no caminho A, aquele ali é o caminho do inferno, mas eu estou no caminho Z, esse caminho também te leva para o inferno. Olha para a sua vida, desperta, porque só existe um caminho que te leva para o céu, só um caminho que te leva para Deus, só um caminho que te leva para a eternidade, e esse caminho é acessado através do arrependimento e renúncia. Hoje é uma noite de aliança em renúncia e arrependimento. Talvez você tenha ficado pensando aqui durante essa pregação, é verdade, o que ele está falando está certo, está na Bíblia, ele mostrou ali nos versículos e tal, mas eu não tenho esse pecado todo. Amigo, viva buscando do que se arrepender, não viva para se arrepender, não viva errando para poder se arrepender, mas viva se arrependendo de tudo que você encontrar na sua vida, que te separa do Senhor. Não tente achar uma justificativa, busque o perdão. Ah não, eu fiz isso porque... Não, você fez, esquece o porquê. Esquece a sua justificativa, começa a procurar pelo perdão, e a palavra do Senhor é muito clara, porque quando você se entrega em arrependimento ao Senhor, existe um perdão separado para a sua vida, não existe pecado, altura, profundidade, não existe nada que te separe do amor do Senhor, quando você vive uma vida de arrependimento. Eu não sei como você chegou aqui, se você achou que estava por cima da carne seca, se você achou que estava no fundo do poço, não me importa. O que importa hoje é que hoje é uma oportunidade de uma aliança em renúncia e arrependimento ao Senhor. Quem ficou para trás é hora de chegar perto, porque o Senhor continua com os braços abertos para te receber, não importa o que você fez. A igreja pode ficar de pé? O tecladista vem agora para poder amaciar a carne, para todo mundo chorar, emocionar todo mundo com seus acordes.
renúncia, arrependimento, santificação são pilares do Evangelho, são pilares do cristianismo, são pilares de uma vida com Deus. Não tem como viver com Cristo sem viver uma vida de renúncia. O que é renúncia? É a disposição em abrir mão daquilo que te faz pecar. Às vezes a gente tem aqui muitas palavras teóricas, muitas palavras que trazem uma teoria da bênção, que você vai receber, mas isso aqui é uma palavra muito prática, é uma palavra de renúncia, é sair daqui, analisar a sua vida com sinceridade, observar aquilo que te faz pecar. Não tenha medo de jogar fora, não tenha medo de jogar fora, lança fora, queima. Ah, mas foi tão valioso para mim, eu gastei muito dinheiro com isso. Não importa, se te faz pecar, te tira a maior bênção da sua vida, Cristo. Não seja leviano com você mesmo, não seja temerário. Ah não, para isso aqui pode, para isso aqui não pode. De verdade, gente, por que quando a gente olha para a fala do próprio Jesus dizendo, se o teu olho te faz pecar, se a tua mão te faz pecar, corta fora. E existe muita mão fazendo o homem pecar. Esse sentido mesmo que você pensou. Tem muita mãozinha aí fazendo o homem pecar. Você não precisa arrancar a sua mão fora, você pode arrancar aquilo que te leva a esse pecado. Existem muitos olhinhos aí que te olham, que você perde tempo olhando, que te fazem pecar. Mulheres, homens, jovens, se afasta disso. Renuncia, abre mão. Não é uma metáfora que Jesus falou, não é uma metáfora que ele está usando as mãos para simbolizar uma outra coisa que nos faz pecar, não é isso, Pedro? Não é uma metáfora? Então pratica, corta, lança fora. É o programa, é a série, é o filme, é o carro, é o trabalho, não sei, é você que sabe. Você precisa ser sincero e honesto. Se te faz pecar, lança fora. Não perca tempo não, o tempo está passando. A gente tem visto aí que a vinda do Senhor está cada vez mais perto, mais próximo. As evidências estão cada vez maiores. É quase que um estado inteiro debaixo d'água. É a natureza se desgovernando, retomando sua posição. São os pais contra os filhos, é filho matando pai, pai matando filho, marido contra a mulher, a família se dividindo, se ruindo. São guerras, fomes, doenças pelo mundo. O tempo está acabando, está se esgotando. É tempo de renunciar, de não perder mais tempo. Renuncia e se arrependa. Se arrependa, não tenha medo, não tenha vergonha. O maior empecilho no arrependimento é a vergonha. Você reconhecer que errou, você falar que errou, você compartilhar do seu pecado com quem vai te ajudar, com quem vai orar por você. É uma das piores dores do nosso orgulho. É ou não é? A mentirinha mais pequenininha, quando você tem que contar que você mentiu, você sente dor. Agora imagina outras coisas. Imagina assumir para sua família a vida que você tem levado. Dói. Mas é essa confissão de pecado que traz a cura. Não deixa a timidez te parar. Não deixa a vergonha te parar. Não deixa não. Se arrepende. É costume nosso fazer um convite para vir aqui na frente. Eu vou fazer. Mas diante de uma palavra dessa, eu sei que muitas pessoas podem ficar constrangidas. Se eu for lá na frente, vão olhar para mim, vão saber do meu pecado, vão imaginar sobre o meu pecado, vão pensar de mim. Não se importe com isso, se importe com o que Deus tem para você, e Ele tem um perdão para a sua vida. O peso que você carregou até aqui, deixa aqui no altar do Senhor. Carrega o fardo do Senhor porque é leve. Deixa que Ele carregue o seu peso. Deixa que Ele carregue o seu pecado, o seu passado. Deixa. Um dia eu precisei de muita coragem para confessar meu pecado. O que eu
falo aqui não é... Eu sempre falo isso, eu sei, eu não quero ser chato ou repetitivo, mas o que eu falo aqui eu não falo de teoria, eu não falo porque eu ouvi de alguém, eu falo porque eu vivi. Os pecados que eu falei aqui, eu vivi cada um deles. Enquanto eu não abri o meu coração, enquanto eu não confessei os meus pecados, enquanto eu não fui sincero comigo, eu falhei constantemente. Mas quando eu entreguei nas mãos do Senhor, quando eu confessei os meus pecados, um peso saiu de mim. Eu senti que eu fui perdoado, e verdadeiramente eu fui. E ainda que eu não tenha sido a pessoa mais perdida do mundo, o Senhor restaurou a minha vida. E eu sei que Ele pode fazer isso por você. Eu sei que Ele pode fazer isso pelo seu marido, pela sua esposa. Eu sei que Ele pode fazer isso pelos seus filhos. Não desista da sua vida com Deus. Não desista da sua família, porque hoje é noite de aliança em renúncia e arrependimento. Se houver esse bloqueio no seu coração, ora: Senhor, me dê força para ir lá na frente, para depositar nos teus pés o meu pecado. Eu não quero mais viver com isso. Eu quero fortalecer a sua fé essa noite com um testemunho da minha vida, rapidinho. Chegou um momento da minha vida em que eu estava totalmente viciado no meu pecado. Eu estava noivo já, eu ia casar. Olha isso, já era um cara velho, entre aspas, mas totalmente afundado no pecado. Mas o Senhor falou comigo em algo semelhante como Ele tem falado contigo hoje: confessa o seu pecado. Eu tive que ser muito homem de virar para minha noiva, que hoje é minha esposa, e confessar a ela todos os meus pecados. Tudo que feria o meu relacionamento com ela, eu precisei falar. Eu fui perdoado, mas eu precisei ser mais homem ainda, porque eu ia casar. Eu não achava justo que o meu sogro e minha sogra me dessem uma esposa tão maravilhosa, mas que eu oferecesse para eles um genro tão sujo e lameado. Eu fui até eles, eu pedi perdão, eu reconheci os meus erros, eu me expus e eu fui perdoado. Mas não parou por aí, porque os meus pais também são os meus pastores. E eu precisava falar para eles quem eu estava sendo de verdade. E aí eu tive que ser ainda mais homem, para olhar nos olhos de quem me confiou tantas coisas, de quem me abençoou com tantas coisas, e eu retribuí com ingratidão, com mentiras. E eu fui perdoado. Eu não sei o que você fez para chegar aqui. Como eu falei no começo, a pedofilia talvez esteja bem longe, a pornografia infantil talvez esteja bem longe, mas o seu pecado está aí dentro de você. Por isso ele é tão perigoso, porque ele cega os seus olhos e te afasta da presença do Senhor. Mas quando você vier aqui na frente hoje e falar para o Senhor: Pai, eu renuncio à minha vontade, eu renuncio àquilo que me faz pecar, e eu me arrependo, eu quero percorrer o caminho contrário, o inverso do que eu fiz hoje, e me aproximar de Ti. Creia que o perdão virá para a sua vida. Eu fui restaurado. Aquilo em que eu era viciado, hoje nem me chama atenção. Hoje eu luto contra isso e ajudo os jovens e adolescentes a lutarem contra a mesma coisa que eu falhei. Aquilo que foi motivo de vergonha para a sua vida, Deus vai transformar em ferramenta para glorificar o nome dEle. Não se envergonhe, não desperdice a oportunidade de ser usado, de ser regenerado, de ser reconstruído e refeito.
Existe um plano para a sua vida. E se você quer alcançar o plano da salvação, se você quer alcançar um plano de santificação, eu quero te convidar, vem aqui na frente, a renunciar aos seus erros, a renunciar ao seu pecado. Não me importa. Não me importa se é pornografia, não me importa se é masturbação, não me importa se é mentira, não me importa se é desonestidade, não importa se é infidelidade, não me importa o que você fez. O que importa hoje é o que Deus está fazendo por você. Chegou a hora de assumir a responsabilidade pela sua vida. Nunca foi culpa de ninguém, sempre foi culpa sua. Mas hoje, Cristo te dá o perdão. Confia nessa palavra. Confia nessa palavra. O Senhor te ama. Ele não vai te abandonar, Ele não vai te virar as costas. Ele vai te transformar. Ele vai te fazer uma nova criatura. Mas Mateus, eu já aceitei a Jesus, eu já me batizei, eu já estou lá na frente. Não importa. Quando tudo isso aconteceu comigo, eu já era até diácono. Vou falar para vocês, olha isso. Não importa o seu cargo, não importa a sua posição. O que importa é o que Jesus faz na sua vida. Ele te limpa por completo. Chega de se acovardar. Não deixe a timidez e a vergonha te parar. Existem pessoas que estão se colocando aqui no altar do Senhor, aos olhos de muitos até se expondo, até se humilhando diante dos homens. Mas eu já falei, não importa. Essas pessoas hoje, esses irmãos, meus irmãos que estão aqui na frente, vão experimentar hoje um perdão tão sobrenatural, que todo o peso que veio sobre as costas deles ficará aqui na frente. E você que está aí atrás, buscando a sua vida de santidade, errando ou não errando, ou não quis se expor, ou simplesmente quer ficar no seu conforto, estenda as suas mãos com humildade agora. Mas estenda as suas mãos com vontade. Humildade de reconhecer que somos pecadores, mas com vontade, com amor por esses irmãos. E você vai orar comigo, porque nós somos um corpo, não somos? Se um cair, eu também caio, mas se ele levantar, eu também levanto. Então, com muita fé, a oração de vocês não vai depender da minha palavra, a oração de vocês não vai depender do meu ânimo, da imposição da minha voz. Vocês vão orar o que o Espírito Santo vai colocar no coração de vocês. Tenha fé que Ele vai te usar. E quem está aqui na frente, clame pelo perdão. Saiba que o perdão virá para a sua vida. Assim como o perdão veio para a vida de Davi, era para ele morrer. A consequência do que Davi fez era a morte. Mas Deus permitiu que ele fosse lembrado para todo sempre. A consequência dos nossos pecados é a morte. Mas Jesus Cristo se ofereceu no nosso lugar, como um sacrifício perfeito e eterno, para a remissão dos nossos pecados. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado pela coragem, pela ousadia que o Senhor tem colocado na vida dos ministros, pastores e na minha vida essa noite, para pregar a Tua palavra. Senhor, diante de Ti não há constrangimento, diante de Ti não há vergonha, diante de Ti há confiança e esperança. Pai, nós estamos aqui não simplesmente para nos expor, não para viver algum tipo de histeria, não para viver uma regressão. Nós estamos aqui buscando o Teu perdão, Senhor. Escuta a voz dos meus irmãos essa noite. Escuta, Senhor, a oração de cada um, o pedido, a confissão dos seus pecados, Pai. Restaura a vida, assim como o Senhor fez na minha vida e na vida de muitos irmãos presentes. Restaura, Pai. Restaura a vida de cada um. Regenera, como a Tua palavra nos diz que o Senhor faz. Nos torna mais parecidos contigo. Nos dê mais força para enfrentar o pecado e as tentações.
Senhor, toma os homens e as mulheres, toma os jovens e os adolescentes, Pai. Tudo que se levanta, todo o plano do inimigo pela vida deles, toda tentação que vem para tentar atacar o coração, que o Senhor dê a eles força para vencer. Que eles possam com sabedoria, com unção, com ousadia, romper as barreiras do pecado, romper as barreiras da tentação. Derrama sobre a vida de cada um deles uma unção sem medida, Senhor, que os faz diferente do que eles foram até hoje. Uma unção de regeneração, Pai, que eles voltem para casa totalmente diferente da maneira como entraram. Aqueles que chegaram aqui viciados, saiam restaurados, aptos e prontos para pregar a Tua palavra de reconciliação e perdão. Pai, nós confiamos em Ti, e a Tua palavra diz que aquilo que é ligado na terra é ligado no céu, e pelo poder do Teu nome, nós declaramos a todos vocês, meus queridos irmãos, pelo nome e pelo sacrifício de Jesus, os seus pecados são perdoados, os seus pecados foram perdoados, e não há nada que possa te impedir de acessar a presença extraordinária do Senhor, porque Ele te perdoa, Ele te perdoa, Ele já te perdoou, porque Ele é único, Ele é soberano, Ele tem o poder de perdoar, Ele tem o poder de restaurar e curar, e os seus pecados essa noite estão perdoados em nome de Jesus. E como uma igreja nós clamamos: os seus pecados estão perdoados em nome de Jesus.